Então, vamos lá. Eu fico com receio da gravação cair aqui. Eu também hoje não consigo gravar, Márcia, por favor. Você socorre a gente aí. Então, vamos lá, né? Dando sequência à proposta do grupo. Hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre algumas essências florais que podem ajudar no desequilíbrio do elemento fogo. Então, você vai passando para mim, Rosana? Então, tá lá. Eu busquei algumas informações, né, revi alguma literatura, peguei algumas coisas do próprio Dr. Bach, do Julian Barnard, da Inglaterra, do Richard Katz, da Patrícia Kaminsky, lá dos Estados Unidos, né, dos florais da Califórnia, da Neide Margonari, aqui também do Brasil, do Breno. Então, fiz um mix aí de vários sistemas florais, para poder enriquecer e dar uma diversificada no nosso conhecimento e na possibilidade da utilização das essências florais. Aí, resgatando a bibliografia, eu me deparei com essa frase que eu achei muito legal e que super cabe no nosso trabalho aqui. Está no livro, nesse livro aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar, e Márcia, a bibliografia no final, né? Eu vou mandar depois para anexar, eu coloco no grupo. Esse livro é um livro, eu uso tanto ele, que chama Repertório das Essências Florais, são dos florais da Califórnia, escrito pela Patrícia Kaminsky e o Richard Katz. É uma das bíblias dos florais aqui. E aí, logo na abertura, a Patrícia coloca essa frase: quando não sabes como ir adiante, deixa que as plantas te digam. As plantas que deixas brotar, crescer, florescer e frutificar dentro de ti. Aprende a linguagem das flores. Todos os habitantes da Terra são capazes de entender a linguagem das flores, pois seu mestre é o espírito solar, que fala a cada coração humano. Essa frase é de Albert Steffen, um escritor americano, nesse livro Journey Here and Yonder, né? A jornada aqui e acolá. Então, como é que o nosso caminhar aí na vida? Eu achei que tinha tudo a ver com a essência do nosso trabalho aqui e trazendo a questão do fogo, né? Do sol que ilumina aí o nosso coração. Pode ir, Rô, por favor. Aí, só resgatando, né, eu trouxe aqui alguns slides da foto Kirlian de algumas flores, porque a gente já viu, a Rô já trouxe, a Márcia também, com relação ao Ki ou ao Ti, né, a nossa energia que todo ser humano, todo ser vivo existente nesse planeta tem. E eu tentei buscar nas flores, né, aqui é uma tulipa, que foi feita a foto à direita, né, a foto, isso, obrigada, Rosana, da tulipa. Abaixo da tulipa é de uma folha, ao lado de um floral, de uma flor da cerejeira, e a última não está aparecendo, ai, que pena. É um pedacinho de um alecrim. Então, só para dizer, né, para a gente ver o quanto todos os seres vivos que estão habitando conosco esse plano tem essa energia vital, esse Ti circulando, e o quanto é importante a gente saber cuidar dele, se manter, né, num padrão de equilíbrio e de harmonia. Por favor, passa, Rô. E aí, eu também resgatei uma fala da Patrícia e do Richard em relação aos elementos terra, água, fogo e ar, os 4 elementos alquímicos, né, que é conhecido desde a antiguidade como os 4 elementos alquímicos, e o que eles representam na natureza, a forma deles atuarem na natureza. Aí a Patrícia traz que a terra representa a qualidade de solidez e vigor, a água, a qualidade de fluidez e vida, e o ar, a qualidade de expansão e receptividade à luz, principalmente nas plantas, né, a fotossíntese, né, a luz que permite a fotossíntese através da clorofila, né, dos cloroblastos. E o fogo,
que é o princípio da radiância, do calor e da transformação. Então, esses elementos integrados ajudam, né, compõem a nossa vida e a vida dos seres humanos aqui. Por favor, pode passar. E aí também trouxe as falas do Julian, deixa eu pegar o livro. Está nesse livro aqui, que chama Forma e Função, do Julian Barnard, da Inglaterra. E o Julian traz, logo no início desse livro, uma fala do Dr. Bach em relação à descrição do método de preparo das essências florais. Aí o Dr. Bach comenta numa das suas palestras: note-se que os 4 elementos estão envolvidos: a terra, para nutrir a planta, o ar, do qual ela se alimenta, o sol ou fogo, para capacitá-la a partilhar o seu poder, e a água, para captar e ser enriquecida pela sua benéfica cura magnética. Então, o envolvimento dos 4 elementos alquímicos aí na produção das essências florais. E o Julian, mais para frente, ele fala que a água é o veículo das informações. Quem imprime o padrão da essência é a luz do sol, o elemento fogo. Então, aquele ti, né, aquela energia que é específica de cada um de nós nesse plano, e que as plantas têm como característica e individualidade, ela é impressa na água através do calor, do elemento fogo. É o elemento fogo que faz essa transformação, e a água capta a informação que foi liberada através da ação do elemento fogo. Aí a gente ingere as essências florais. Pode passar. Só fazer um comentário. Claro, por favor. Uma das palestras do Congresso é uma técnica que chama acupuntura digital dos trigramas. E é uma técnica nova que ela foi desenvolvida a partir do achado de uma múmia que foi encontrada cheia de trigramas ao longo do corpo. Entendi. E assim, é tão interessante porque isso que você acabou de falar aqui a respeito do magnetismo que a água transporta, né? A técnica é simplesmente pega o micropore, corta o micropore, põe em cima do ponto, pega uma caneta preta, desenha o trigrama, aí é de acordo com o que esse trigrama carrega de informação. E para completar o tratamento, é usada a água imantada por um hexagrama. Ah, que lindo! Que compõe esse, vamos dizer assim, que compõe o tratamento. E o que eu achei mais fantástico no processo que ela trouxe foi o resultado disso com crianças nesse período de pandemia, das próprias crianças desenharem o trigrama, ajudarem o terapeuta. Que lindo! Ninguém ficou espetado, ninguém sentiu dor nenhuma, né? Muito Exatamente. bonito, né? E assim, casou com a informação do magnetismo da água aqui, achei muito legal. Quando a gente for falar do elemento água, eu falo um tantão da água nos cursos dos florais de Bach, né, Márcia? Tem uma aula bem grande que eu fui estudar, né, gente? A gente precisa estudar para saber de onde vêm as informações, né? E existe muita pesquisa nessa área para, como é que se diz, qualificar esse líquido tão precioso que existe, né, e que a gente precisa tanto dele. Então, a água, desde da década de 80, ela vem sendo estudada e pesquisada, primeiro em relação à homeopatia, né? Com essa capacidade que ela tem de guardar as propriedades de qualquer coisa que tenha sido dissolvida nela, né? Ela é conhecida como o soluto ambiental, né? O solvente, desculpa, o solvente universal, porque tudo que entra em contato com ela, ela tem a capacidade de dissolver e guardar essas propriedades. Mesmo que aquilo seja retirado depois, ela tem essa capacidade de manter essa informação, né? Então, quando a gente for falar do elemento água, eu trago um pouquinho dessas informações. Mas é muito, muito interessante.
E aí, eu trouxe, baseado no que a Márcia trouxe na aula passada, né, um pouquinho da foto Killian de algumas flores. A primeira flor à esquerda, que parece um pomponzinho, de fato é um pomponzinho, que é as sementes do dandelion, do dente de leão, do taraxá com officinalis, que tem, a gente tem os florais dele, tanto na Califórnia, quanto aqui em Minas, Minas, tem o dente de leão, acho que é Filhos de Gaia, não é, Maria Ângela, que tem dente de leão, e a gente tem o dandelion no sistema da França, no Devas da França. E aí eu trouxe o imprint aí da foto Killian dela, abaixo dela é a peônia, é uma peônia que a gente vai ver o floral dela daqui a pouquinho. Aí do lado da peônia está uma hastezinha do alecrim, e em cima são flores do heather, no momento de extração, né, de preparação do heather, que é uma essência de nutrição emocional. E segundo o Julian, ele sabe que a flor liberou as suas propriedades terapêuticas na água pela luz, tem uma luzinha brilhando embaixo do potinho, né? É a hora que ele percebe essa luz, que a água foi iluminada pelas flores, é a hora que ele retira todas as flores e vai processar a tintura mãe. Então, as essências florais é isso, né? São os extratos vibracionais ou extratos sutis, que são preparados a partir das flores. O Dr. Bach só usa a flor. No sistema dele, a única essência que não é de flor é o rock water. E só um minutinho, vai passar um caminhão aqui. É que aí fica gravado o caminhãozinho gritando aqui. Então, me perdi no que eu estava falando, que era em relação à extração, né, solar da propriedade das flores. Você estava falando que só tem uma essência do sistema Bach que não é flor. Que é o rock water, que é a água pura, que o Julian capta lá numa fonte, ele prepara com a água da fonte que chama St. Thomas, numa região que fica entre o país de Gales e a Inglaterra, e é uma fonte num local super isolado, protegido, e é muito pura. Então, ele tira essa água do meio de uma caverna e traz para a luz do sol. E ela fica exposta ali meia hora. Então, o Dr. Bach, naquela época, já começou, além das essências florais, a trabalhar com as essências vibracionais, né? Porque só tem água e a pedra ali. Ela fica ali no meio das pedras, se energizando com a energia solar do comecinho da manhã, por 30 minutos. Então, essas essências extraídas a princípio das flores, vem trabalhar no nosso equilíbrio, seja nas nossas emoções, nos ajuda no nosso autodesenvolvimento, autoconhecimento, e a corrigir, né, as nossas falhas, como o Dr. Bach chamava, os nossos desequilíbrios como falhas, para que a gente possa desenvolver a virtude, né? Então, a gente está numa polaridade negativa, para passar para a polaridade positiva, algumas essências florais que estão em ressonância com esse nosso campo de vibração, têm a capacidade de nos harmonizar. Então, essas são as essências, e esse é bem resumidinho o papel que ela vai fazer, né? Transformar o que em nós está em desequilíbrio, é negativo, na polaridade positiva. E ele faz essa identificação, o Dr. Bach fazia essa identificação, olhando para as flores, para a sua cor, para a sua expressão na natureza, para o habitat onde ela estava, e associava essas características com as características das personalidades humanas. Então, nessa associação, ele identificava naquela flor o seu arquétipo, e dizia sempre, como todos nós sabemos, que assim como nós temos as duas polaridades, as plantas também têm as duas polaridades. Então, ele olhava para o aspecto negativo daquela flor
e qual seria o aspecto positivo que a mesma planta apresentava. Aí ele identificava isso com o ser humano e extraía a essência floral. Então, por isso que ela trabalha no nosso campo, trazendo essa harmonização, né, dos nossos estados de desequilíbrio emocional. Próximo, Rosana. E aí, eu trouxe um pouquinho, porque a gente está falando do elemento fogo, como é que são as extrações, né? Como é que é o método de preparo das essências florais. O Dr. Bach, ele identificou 2 métodos. O primeiro é o método solar, que nada mais é do que de manhãzinha ele levantava, ia para o campo, identificava um espaço, um campo de determinada flor, pegava a água daquela fonte, colhia as florzinhas, colocava nessa vasilha de vidro transparente, e o Dr. Bach dizia, e o Julian repete isso, né? Eu não sei se todos os pesquisadores, eu sei que os pesquisadores da Califórnia, né, a Patrícia e o Richard fazem, e o Breno também faz, né? Eu lembro que a dona Neide Margonari também, né, que foram as pessoas com quem eu tive um pouquinho de contato. Então, o método de extração é colher a flor nas primeiras horas da manhã, de preferência que ela ainda tenha o orvalho nessas flores, colocar nessa vasilha com uma água pura, límpida, transparente, sem nenhuma contaminação, e deixar exposta à luz solar a cerca de 3 horas, mais ou menos, até que começa a fazer essas bolinhas que a gente vê lá em cima, no slide lá de cima, umas bolinhas que é quando o sol conseguiu passar pelas pétalas da flor, levando aquela característica principal dela, né, a essência daquela flor para a água, e a hora que começa a fazer essas bolinhas e no fundo começa a brilhar, né, o Julian fala, a hora que a água se ilumina, a água conseguiu captar a impressão daquela flor. Aí ele retira, o Julian é muito interessante assistir. Tem os vídeos na Healing aqui no Brasil, quem quiser assistir. Ele pega um caulezinho da própria flor, retira todas as florzinhas que estão ali na água, aí ele vai coar essa água, e o tanto que tiver ali de água é o que ele acrescenta do conservante, que é o conhaque de uvas, né, que eles chamam de brandy. Então, se deu 500 ml de líquido, ele acrescenta ali 500 ml do conhaque. Aí está pronto o que eles chamam de tintura mãe. Aí essa tintura mãe pronta, deixa eu ver se eu tenho um vidrinho, acho que eu tenho um aqui, peraí. Da tintura mãe, ele pega 2 gotinhas e coloca nesse frasquinho que a gente chama de solução estoque, tá? Tem frasquinhos de 5, 7 ml e meio, 10, 15, 20, 30, depende do sistema. Aí eles são enfrascados assim. E daqui a gente pega 2 gotinhas e coloca neste aqui, que é o de uso pessoal, né? 2 gotas da solução de estoque, eu coloco em 30 ml de água e conhaque, e dessa solução eu tomo 4 gotinhas 4 vezes por dia, ou de acordo com a indicação do terapeuta. Então, essa é a extração solar. E o outro método que o Dr. Bach descobriu, pode passar, por favor, Rosana, é o método de fervura. Aí, no método de fervura, ele procura, ele identifica, na verdade, esse método no momento que estava chegando o outono, o sol não era tão forte assim, e ele identificou que algumas pessoas ainda tinham algumas, como é que se diz, algumas características e alguns sofrimentos que elas traziam, que os 19 florais que ele tinha descoberto ainda não davam conta, né, que o Dr. Bach teve 3 momentos de identificação das flores. O primeiro, onde ele encontra o que ele chama de os 12 curadores, que é o primeiro livro que ele escreve, né? Que são para os temperamentos, ou seja, os tipos. São aquelas pessoas que têm um propósito de vida, que vêm para cá para desenvolvê-lo e que por algum momento, alguma situação, ela não tem uma dificuldade e não consegue. Então, essas essências, se fosse na homeopatia, a gente chamaria de essência de fundo,
é aquela essência que eu preciso para ser exatamente o que eu sou, né? Fazer o meu papel aqui nessa vida de acordo com a minha essência, com a minha chama crística, né? Então, são os 12 curadores. Aí, ele tratando as pessoas, viu que esses 12 curadores tinha coisa que ele não dava muito conta, e tinha pessoas que ele ainda não identificava, pessoas que passaram por processos crônicos, ou sofrimentos, ou doenças que demoravam muito tempo, às vezes ele sentia que precisava de uma ajuda para aquela pessoa sair daquele quadro. Aí ele encontra mais 7 flores, que são os 7 auxiliares. Então, ele identificou os 19 primeiros florais. Aí, no terceiro momento, ele ainda identificou que tinha coisa que estava encruada mesmo, né? Sofrimentos muito mais densos de alma. E ele descobriu que e foi nessa época onde o sol, né, nesse momento em que o sol estava mais fraco, identificou que essas pessoas tinham essas coisas, essas emoções muito arraigadas, esse sofrimento muito profundo. Ele pega, então, e começa a ferver, porque ele dizia que o calor do fogo era como se fosse a dor da alma humana. Então, através do calor, ele extraía o que de mais puro tinha naquela flor para poder tratar a situação de alma que encontrava em desequilíbrio em determinada pessoa. Aí ele identifica pelo método ele consegue, pelo método de fervura, encontrar mais 19 florais, que são os 19 complementares. E dentre os 19 complementares, ainda tem um, que é um floral da castanheira, que chama White Chestnut, que é da Hipocástano, que ele não faz pelo método de fervura. Ele volta pelo método de solar e faz a extração da White Chestnut pelo método solar. Então, o método de fervura era apanhar as florzinhas, colocar numa vasilha, né, esmaltada, ferver por meia hora mais ou menos. Depois de meia hora que a florzinha já ficava assim murchinha, ele desligava a panela, passava por um coador, e aí a essência, na verdade, ficava de uma outra tonalidade, porque é uma decocção, né? É um chá que ele fez. E aí ele coava também, né, dessa panelinha amarela aqui para o coadorzinho, ele passava pelo coador, e o mesmo volume que tinha daquele chá ali, daquele decoto, ele acrescentava o conservante, que era o brandy. Então, esse é o método de fervura que o Dr. Bach descobriu para completar aí a forma da gente extrair o ti, né, das flores, a essência das flores. Pode ir, Rosana. Meninas, meninos, né, qualquer coisa pode parar, perguntar. Maria Ângela aí também, que é bambambam de floral, se quiser ajudar, tá bom? Estou só compartilhando um pouquinho aqui. É aberto, é um diálogo, não é aula, não. Aí, então, eu mapeei algumas essências, né, e vamos lá. Só resgatando o que a Márcia e a Rosana já trouxeram, né? Que a gente vai olhar agora para o fogo, que está no nosso coração, que está ligado ao coração e intestino delgado, e que trabalha essa emoção que é responsável, na verdade, pela nossa alegria. Lembrando que, para os chineses, esse fogo do coração é o Shen, é o espírito, é o que de mais puro, né? É a nossa alma aqui, e que vai lidar com a mente, a consciência, o amor, a nossa experiência de unidade aqui, né, na vida, afeição e alegria, trabalhando a questão da comunicação das ideias, dos sentimentos e da espontaneidade, atividade e a socialização. Pode passar? E aí também lembrando, né, que o elemento fogo, coração como víscera, intestino delgado, tendo como meridianos coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio. É isso, Rô? Medicina chinesa, eu não sei muito, não. Então, lembrando, né, que a expressão e a atitude do fogo, que tem como atributo a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa, a nossa fala, o nosso riso, na linha da emoção e do sentimento, é a alegria,
né? É como a gente expressa a nossa alegria. E no estado da emoção negativa, em desequilíbrio, então a gente vai apresentar os estados de euforia, ansiedade, histeria ou tristeza, melancolia. Lembrando que a gente tem as duas polaridades, né? O muito e o quase nada. Então, quando a gente está no tipo yin, que aquele fogo está meio escasso, como é que a pessoa pode ficar? Triste, melancólica, muito séria, perde o interesse pela vida, pelas atividades, não se sente amada e tem dificuldade na sua capacidade de amar os outros. E quando ela está muito up, né, em excesso, muito o tipo yang, vai ser aquele agitado, excitado, entusiasmado ao extremo, maníaco, então as fases de mania, está hiperativo, tanto social como sexualmente, e tem alguns florais bons para lidar com isso, tendência a esgotar as suas reservas energéticas com exaustão, chegando à depressão e ao suicídio. E o objetivo é manter o equilíbrio. Então, experimentar o amor internamente, permitir que esse amor seja irradiado, né? Com paz, com calma, trazendo alegria, vivacidade, equilibra a nossa espontaneidade, mas com contemplação, e traz a sabedoria, mas com sobriedade. Vamos lá, Rô. Então, tudo isso, lembrando no campo emocional, o elemento fogo é o que nos traz a clareza, o entusiasmo, a alegria, a relação com a gente mesma, o equilíbrio emocional, a cordialidade, a nossa autoexpressão, o amor, a autoestima e a nossa identidade. Quando isso tudo está em desarmonia, a gente pode ter ansiedade, nervosismo, agitação, confusão mental, porque o fogo dá o excesso, a falta, aquela confusão, né, nas nossas ideias, levando a gente a desânimo e depressão. Tem a ver com a timidez e a baixa autoestima também. A questão da mágoa, da autonegligência, a pessoa não se cuida, né, não consegue olhar para esse corpo como um veículo importante para ela estar vivendo nesse plano. E a necessidade de estímulo contínuo. Então, a intenção terapêutica, seja com os florais, com os óleos essenciais, com a aromaterapia, com o reiki ou qualquer outra técnica, é trazer, elevar, né, essa energia do fogo, o elemento fogo, centrar e trazer a pessoa para a harmonização. Pode passar, por favor? E aí eu pus essa foto maravilhosa, que é da rosa canina, que é um dos florais que o Dr. Bá descobriu, e vamos falar um pouquinho, então, das essências que trabalham o elemento fogo. Pode passar. Aí eu já trouxe de cara uma flor que não é tão conhecida assim, uma essência que, não sei no Brasil se hoje ela é bastante utilizada, que é a California Peony, que é uma peônia califórnica. E essa peônia, ela vai trabalhar quando a pessoa está no estado yin, que a gente viu do elemento fogo. Então, ela está super passiva, a vitalidade está baixa, perde o interesse sexual, perde a sensualidade. Em todas as questões ligadas ao poder e ao dinheiro, que é o palácio dos relacionamentos, e como é que é o do poder mesmo, Rosana? Prosperidade. Isso, prosperidade, esqueci. Quando ela está nesse estado mais down, o que a California Peony vai fazer? Ela vai ajudar a pessoa a celebrar a vida, traz a alegria de viver. Ela vai despertar o instinto que fica no primeiro e no segundo chakras, né, do prazer. Cultivar as forças da alma, eles chamam de forças magnéticas, né, o que põe a gente para frente. E integrando essas forças com os chakras 1 e 2, o primeiro e o segundo chakra. E ali em cima é a foto Kirlian da flor. Pode passar, Rô, para a próxima. Aí eu também vi a aloe vera. A gente tem a aloe vera na Califórnia, a gente tem aqui na Minas, e a gente tem na Filhas de Gaia, acho que tem também aloe, né? Eu não sei se chama aloe vera. Não sei se eu estou confundindo Gaia ou Cerrado. E as Gaia não tem, então acho que é nos florais do Cerrado que tem a babosa. Então, o que é a babosa? Para que desequilíbrio que ela é? É para aquelas pessoas que
são muito, é tão fogo, é tão fogo, é tão fogo, faz muito, é super criativo, só que ela se exaure. Ela gasta toda a sua energia nesse fazer, nessa correria. É como aqui a Patrícia e o Richard fala que é como se a vela queimasse nas duas pontas. Então, essa pessoa se consome. Aí, o legal da Aloy é o que ela vai trazer. A Aloy, ela é a babosa, né? Ela traz a questão do elemento água. A gente não viu na medicina chinesa que a água apaga o fogo? Então, ela traz a capacidade da água de refrescar essa pessoa que está pegando fogo, para ela vir para o seu centro se equilibrar e manter a sua criatividade, o seu interesse, e não desgastar tanto a sua energia, não perder a sua energia de uma forma pouco produtiva. Né? Então, a Aloy é essa que vai como é que fala? Reafecer? Não, vai resfriar, né? Trazer um para essa pessoa, para ela ficar centradinha e seguir a vida. Pode passar. Eu trouxe também uma outra flor, que é o agrímone, do sistema Bach. Essa flor é maravilhosa, mas é uma essência que a gente dá com muito, muito cuidado. O agrímone é a agrimônia eupatória. Ela leva esse nome de eupatória por contar uma historinha rapidinha, 20 minutinhos, vamos lá. Ela recebe esse sobrenome aí por conta de um rei, lá na Idade Antiga, que conquistava muitos territórios, e ele tinha muito medo de morrer envenenado, porque naquela época era facinho de envenenar os reis, os imperadores. Então, tanto que ele desenvolveu uma técnica que é usada até hoje, né? Passou pelos alquimistas e até hoje ela é utilizada. Ele intoxicava o pato com veneno, e aí ele pegava o fígado do pato, que tinha metabolizado o veneno, e comia. Então, ele foi ficando imune aos venenos. Então, o Eupator descobriu aí uma vacina, um antídoto dos venenos. E acho que umas 4 vezes ele perdeu o seu território, recuperou, perdeu, recuperou, e na última vez, um dos filhos também ajuda os outros exércitos a entrarem e dominarem o território, e o Eupator queria, porque tudo que eles não queriam era morrer nas mãos do inimigo. Então, às vezes, eles se envenenavam, eles cometiam suicídio. Aí ele toma veneno. Ele tomou veneno, o que aconteceu? Não morreu, porque ele era imune ao veneno. Aí ele pede para um dos seus soldados que Aloy de Saint-Germain, obrigada, Clarice, pede para um dos seus soldados que faça a decapitação dele, porque ele não tinha como morrer envenenado. Então, Eupatória vem do rei Eupator, que desenvolveu essa técnica do antídoto contra os venenos, e ainda hoje ela é utilizada para nas técnicas aí de antídotos. Então, o agrímone é uma florzinha para aquelas pessoas que são muito, muito alegres, felizes, é o dono da festa, aquelas pessoas que quando chega na festa, chega chegando, chama a atenção de todo mundo, é super alegre, descontraída, é o que anima a festa. Só que essa personalidade, ela usa desse tipo, né, de euforia, porque ela não consegue entrar em contato com os seus sentimentos. Ela não consegue sentir a vida. Então, a agrímone é uma flor, uma essência que vai fazer com que a pessoa ancore na sua emoção. Porque a gente tem florais que ancoram na alma, florais que são tônicos. O agrímone ancora a pessoa na sua emoção. E essa personalidade é uma personalidade que, como ela busca sempre fora, porque ela tem um problema grande de não ter o auto-amor, né? Então ela busca tudo fora. Essa pessoa, quando ela entra em contato com esse sentimento, se a gente não der algumas outras essências de suporte, pode dar ruim, como dizem, né? Ela pode dissociar, ela pode ter um surto. Então, sempre que vocês identificarem a pessoa tipo agrímone, precisa de suporte. Sugestão minha, quem sou eu na ordem do cosmos, mas as experiências de ancorar o agrímone sem suporte não são muito legais. Talvez o sofrimento seja maior do que a forma como ele vive. Fale, Maria Ângela.
Eu acho que você está corretíssimo na ordem do universo, de ter muito cuidado com a Grimone mesmo, porque tem outras essências que você pode usar para calçar isso, né? Exatamente. Às vezes você nem precisa usar o agrímone, né? Você Uhum. vai pela tangente, né? Como a gente diz aqui, come o mingau pela beirada para não Considerado. queimar a língua, né? É isso mesmo, Mariângela. Então, como a gente tem várias formações, né? Eu costumo dar o meu ponto de vista e fica aberto para as outras escolas aí, mas a Grimani é uma essência, uma pessoa que sofre muito, né? E que não consegue estar aqui porque ela não consegue se ver enquanto pessoa e precisa de amor. Então, basicamente, nutrição emocional, muita nutrição emocional, para que essa pessoa consiga tirar esse véu e entrar em contato com as suas emoções. Pode passar, por favor. Outra que eu trouxe para fazer um parzinho com a Márcia, né, Márcia? Que é o Rosmarinus officinalis, o floral do alecrim. Como a Márcia trouxe o alecrim, ele tá até a foto Kirlian dele aí em cima, iluminadinho. Esse aí mesmo, a foto Kirlian do Rosmarinus officinalis. Como a Márcia trouxe como óleo essencial, eu falei, deixa eu olhar para as essências florais para ver o que bate, né? Então, o alecrim, ele é um tônico no sistema floral, ele também faz essa questão do ancoramento, mas ele não é ancoramento em emoção, ele não é aquele ancoramento de alma que o clêmatis faz, mas ele traz força para o corpo físico, ele ajuda o nosso Ti. Ele é um tônico, ele ajuda na circulação, ele faz a nossa circulação movimentar, ele traz clareza mental, porque você aumenta o oxigênio, né? Aí você respira melhor, você fica mais centrado, limpa aquela mente que está poluída, e é um tônico. Então, eu gosto muito do rosmarinos para idosos, porque o idoso também está tão debilitado, e às vezes alguns estão mais num outro espaço do que nesse. E ancorar o idoso com clêmatis, eu fico meio preocupada, né? Porque o clêmatis é uma essência floral para aquelas pessoas que estão lá na estratosfera, né? Ela não está aqui mesmo, não está aqui porque ela não queria estar aqui. Então, ela fica lá em outros planos. E o clêmatis também é uma essência que, quando você ancora, pode ser catártica, né? Assim como a Grimone, que é extremamente catártico, o Crab Apple, que é catártico, o Centauri. Então, são essências que a gente dá com apoio, com cuidado. Então, para ancorar o idoso que já está num outro momento, trazê-lo aqui para o presente, né, dependendo da situação em que ele se encontra, talvez não faça, eu digo, às vezes faz mais mal do que bem no primeiro momento. Então, você dá o rosmarinus, ou rosemary, né, que é o alecrim que traz a força, melhora a circulação, aumenta o Ti e deixa ele de boa aqui, sem como é que se diz? Muitas repercussões no emocional. Então, o rosmarinus é para a questão desse meio avoado aí, porque está com o Ti meio, como é que se diz, em desequilíbrio, mais para o Yin. Ele é tônico. Pode passar, Rô. Deixa eu fazer só um comentário aqui. É muito interessante essa presença do rosmarinus no sol, né? Segundo o autor lá da acupuntura aromática, ele diz que a presença do rosmarinus no sistema, do alecrim no sistema, é exatamente por essa força solar que ele traz, a força do elemento fogo. Então, ele sempre vai atuar e aumentar o elemento fogo. E no curso que eu estou fazendo dentro da Ayurveda, chama Aromas Celestiais, ele é um elemento do sol, para quando a pessoa tem o sol fraco na sua personalidade, o alecrim vem dentro desse sistema para fortalecer o sol na pessoa. Ai, que lindo! Tudo a ver, né, gente? Por isso que a gente tem que estudar muito, né? Porque tá tudo uma coisa só, né? As informações estão soltas, né? E que bom quando a gente consegue agrupar. E a outra essência floral maravilhosa, que eu amo de paixão, é a Wild Rose, no sistema Bach, ou a rosa canina, aqui no sistema de Minas,
ou a California Wild Rose, que aí já é a rosa califórnica, mas essas rosas são as rosas primitivas, são rosinhas de 5 pétalas, em formato de coração, que tem a assinatura de Vênus, né? Então, ela aqui, ó, dá para ver ó, a rosinha, um pedacinho da pétala, que é bem rosinha, o formato de coração nessa pétala, e um monte de estames que ela tem, né? Porque a rosa quer ser polinizada, ela quer vida. E na assinatura da Wild Rose, o que que chama a atenção? A raiz, ela é uma raiz pivotante, profunda, que agarra na terra. Quem trabalha com jardinagem ou quem já plantou rosa sabe, para você arrancar uma roseira, ó, na minha infância tinha muita roseira, muita. Você não arranca aquela roseira, porque ela está aqui, ela quer viver. Então, a Wild Rose, ou a rosa canina, ou a California Wild Rose, trabalha com aquelas pessoas totalmente resignadas, apáticas, apagadinhas. Aquela pessoa, eu costumo dizer, no curso de floral, eu sempre associo as flores com alguma música. Para mim, a Wild Rose, no aspecto negativo, é a Carolina na janela, sabe, do Chico Buarque? Que a vida passou e a Carolina não viu? Ela é exatamente esse padrão, a Wild Rose e a rosa canina e a California Wild Rose, para aquelas pessoas super resignadas, que não afofa nem o travesseiro, sabe, para dormir. Tá? Do jeito que tá bom, tá tudo bom, tá lascada a vida, não, deixa, tá. Então, aquela pessoa apagadinha. A rosa traz essa raiz, né? Finca ela aqui na terra, ela também acaba sendo um pouquinho de ancoramento, porque ela, o bom da rosa é que ela traz alegria de viver. É isso que a Wild Rose traz, alegria de viver, né? Ela traz fogo, e um fogo amoroso, né? Ela vai transmutar essa apatia, né? Porque geralmente essas pessoas são pessoas que sofreram muito, ela está lá nos 19 complementares, né? São pessoas que passaram por muito sofrimento, físico, mental, emocional, e acabou desistindo da vida. Tá aqui assim, tipo, de passagem. A rosa traz alegria, ela ancora essa pessoa com alegria, traz prazer, prazer para a sexualidade, prazer de comprar uma roupa nova, prazer de acordar de manhã, que é o que as pessoas Wild Rose não têm. E deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. A rosa é da família das rosáceas, né? Ela dá um nome para uma família. E essa família arquetípica tem muito a ver com Vênus e Marte. Então, Marte traz a questão dos espinhos, né, da rosa, os acúlios, Marte, da rosa, né, as folhinhas serrilhadinhas, né, tem característica de Marte, o guerreiro, o que defende, e Vênus, que é aquela coisa aromática, cheirosa, o prazer, né? Aquele amor com prazer, não o amor incondicional, mas o amor com prazer. Então, a Wild Rose é essa flor que traz prazer para as pessoas estarem aqui. Pode passar. Fale, Maria Ângela. Eu quero saber se você sabe se tem rosa canina branca. Rosa canina branca, eu tenho um monte de foto de rosa canina branca que eu achei na França, quando eu fui fazer o curso de aromaterapia lá. Subi nos Alpes lá. Pois eu tenho uma toceira, uma roseira que eu plantei, que eu trouxe do interior, que ela é branquinha, ela dá uns cachinhos dessa rosa singela de 5 pétalas. A Rosana me falou que ela é damasceno, mas poderia ser canina, será? Pode ser. Na Inglaterra, não, na França, eu vi que a gente foi num lugar que eles iam fazer como é que fala, o óleo essencial de rosas. Né? Então, a gente chegou bem cedinho. Vocês não têm ideia. Assim, a estrada, gente, era aquela trepadeira de rosa branca. Eu falei, gente, parece rosa canina, só que lá ela é branca. Não sei se por conta do solo calcário, né? Ela não é rosadinha. E a pétala tem formato de coração, mas não é gorduchinha, ela é um pouquinho mais compridinha. Vou mandar uma foto para você depois. Você me Pode conta. mandar. Eu adoro, adoro. Tá bom. E aí, obrigada eu. E aí, então, eu fui buscar em outros sistemas, né, que eu tenho, de outros sistemas, tem algumas essências que eu uso mais que outras, né, não dá para usar todas as essências de todos os sistemas, mas eu fui buscar a essência do cogumelo,
porque o Dr. Bach não trabalhava com cogumelo, ele trabalhava com flores que não eram venenosas, que não eram alimentícias, né, não serviam de alimento, salvo a sweet chestnut, que é da castanha portuguesa, e não trabalhava com algas e organismos primitivos. Então, eu fui buscar lá na Holanda um cogumelo, esse Redled Houndet. É um cogumelo que nasce na Austrália e que a semente foi levada pelo vento lá para a Holanda. Olha que coisa mais linda o trabalho do mundo, né? Esses seres, o que eles fazem. E esse cogumelo ajuda na conexão com a nossa fonte espiritual, para as pessoas que não têm alegria na vida, que são muito tristes, depressivas, ela traz a energia do fogo, né, para ela acessar o eu superior. Então, é através do fogo que o cogumelo faz com que essa pessoa acesse o seu eu superior. Ah, eu esqueci uma informação em relação à California Wild Rose, que é a rosa canina lá, a rosa califórnica, ela é um suporte muito grande para pessoas suicidas ou com tendência suicida. Óbvio que o terapeuta que está com uma pessoa nessa condição não está sozinho, né? Ele está com o psiquiatra, com a família, com o psicólogo, né? Eu falo que vem um caminhão de gente, né? Porque ninguém segura nas práticas integrativas uma tentativa de suicídio, ou uma tendência suicida, ideação suicida, mas a California Wild Rose, ela ajuda a sair desse estado. Tamanha é a força dessa rosa. É uma coisa importante que eu tinha que falar, tinha esquecido. Então, esse cogumelozinho, que nasce na Austrália e migrou para a Holanda, trabalha com a conexão com a nossa fonte espiritual. Pode passar, Rô, acho que estamos acabando. Aí eu trouxe também do Sistema Floral do Pacífico, que foi desenvolvido pela Sabina Petit. A Sabina Petit, ela trabalha com essências florais, essências vibracionais e essências marinhas. Então, tem várias essências de plantas marinhas também no Sistema do Pacífico. E ela trabalha com os elixires, né? Com as pedras. E eu trouxe a ágata de fogo, que a ágata de fogo é exatamente um tônico cardíaco e traz o amor e a harmonia para aquele ser que está com o seu fogo desequilibrado. Pode passar. Acho que é a última, a penúltima. Também é um elixir, né, uma essência vibracional de pedra, que é a vanadinite, do Alasca. O Alasca foi desenvolvido pelo Steven Johnson, né, que hoje não está mais entre a gente, mas no Alasca a gente também tem essências de flores, que nasce lá naquele meio daquele gelo, tem essências vibracionais, né, várias pedras, e o Steve Johnson, ele era um grande estudioso dos cristais. Ele aprofundou desde a formação geológica, as estruturas, as assinaturas dos cristais, então é muito legal o sistema dele. E ele também tem uma coisa que são os florais ambientais, que são os florais que ele fazia em determinadas épocas do ano, e é assim, o que ele dizia, que do floral ambiental, nunca mais a próxima essência vai ser igual à anterior, porque o ambiente muda, né? O sol muda, a lua muda, então ele dizia que são únicas. Então ele tem essas linhas aí. E esse floral do Alasca ajuda a gente a direcionar a energia do nosso fogo. Então também ela vai equilibrar o nosso elemento fogo. Se ele está em excesso ou em falta, ele vai nos ajudar a transcender aquele desequilíbrio que a gente está enfrentando no momento. Traz flexibilidade, ele trabalha desapego, né? Desapego é o que não serve mais para a gente. Então, é como se esse fogo queimasse, né? Transmutasse. Próximo, por favor. Acho que aí já acabou. Isso. E aí, as formas de uso das essências florais. Hoje, a gente usa de N formas, né? Desde pegar a essência pura do estoque, pingar 2 gotinhas no copo d'água, que eu sempre faço isso, e vai tomando ao longo do dia. Por que a gente faz isso? Em situações, eu indico que é você tomar o estoque puro no copo, em situações mais emergenciais. Sei lá, comi uma coisa, intoxiquei, preciso de uma agrímone, porque as essências, elas são
tanto os curadores, né? O nosso tipo, que eu vou ter que tomar ao longo da minha vida por um bom tempo. Eu costumo dizer no curso que eu sou Clematis, né, Márcia? Esqueci da voada, eu tomo Clematis desde 1990, e ainda dou umas voadas, né? Então, Clematis eu vou tomar pro resto da vida. E, por exemplo, aqui eu tenho empatins, que o empatins também é uma essência, que é para um tipo daquelas pessoas impacientes, né, que vai trabalhar o nosso ritmo da vida, mas de vez em quando eu fico impaciente, eu cargo umas gotinhas de empatins lá. Ou sei lá, estou com muita dor, não tenho nada, tenho empatins, ponho na água. O bom é que ele dá um alívio naquele momento, mas eu sou beat. Eu também já fui. Então, ele é para uma situação mais emergencial. Por quê? Porque a gente sabe que o mínimo que eu tomar daqui, como os óleos essenciais, não preciso tomar um vidro, usar um vidro, uma gota no vibracional já me ajuda. Então, em situação de emergência, põe 2 gotinhas no copo, sei lá, acordei com uma tontura, meio para lá, meio para cá, põe 2 gotinhas de esclerantes na água. Né? Tô com muita raiva, toma 2 gotinhas de Holly para baixar aquele fogo. Holly também podia ser uma flor que a gente trabalharia bem o elemento fogo, né? O coração. E então a gente pode tomar essas 2 gotinhas na água em situações emergenciais, não na rotina, porque isso é caro, né? Esse vidrinho deve estar custando de 20 ml, uns 80, 90 reais, não, de 20 ml, 100 e alguma coisa, cada frasquinho. Ou eu posso, então, para que eu vou gastar se eu posso pôr 2 gotinhas no vidro e tomar por um mês, né? Quando que eu tomo por um mês? Quando eu vou entrar num processo terapêutico. Eu me vejo em Patins, eu me vejo Clematis, estou no estado beat, né? Porque tem uns que a gente é e outros a gente está. O beat é uma daquelas situações em que a gente, por alguma situação, é um dos 19 complementares, a gente se tornou beat ao longo da vida. Então, não adianta eu tomar beat 2 gotinhas no copo d'água, que eu não vou mudar. Eu tenho que tomar beat por um tempo, 2 gotinhas, nos 30 ml, 4 gotas, 4 vezes por dia, 5 vezes, 6 vezes, depende do seu terapeuta. E por um certo X de tempo, eu tomo a minha solução personalizada. Esse é o meu uso individual. Posso fazer sprayzinho, que eu gosto, né? Gosto de um spray, então eu pego algumas essências de proteção, essências de limpeza, misturo com os olhinhos essenciais e saio melhorando e tratando o ambiente onde eu estou. Eu posso usar meus potinhos de creminho, posso, sei lá, preciso tratar, não consigo dormir, vou usar lavanda. Ponho a lavanda aqui, posso pôr um empatins aqui, que me acalma. Posso pôr um white chestnut aqui, que me acalma, porque 2 gotinhas, não vai nem, como é que diria a minha avó, desandar o creme, né? Você não vai perder a textura do seu creme. Pinga no seu potinho, passa no peito, na planta do pé, passa na fronte, pode usar no creme, pode ser gel. Bebê, eu adoro pôr na água do banho. Pega, dilui. O bebê eu gosto muito para recém-nascido, usar Star e o Walnut. O Star é uma essência da família das liliáceas, ele é um líriozinho, né? Um lírio branco de 6 pétalas, que chama Star of Bethlehem, é a estrela de Belém. Trabalha todos os choques, todos os traumas, desde vidas passadas até o chutei a porta agora. Então, o Star vai alinhar todos os meus chakras, todos, vai harmonizar meus campos de energia e trabalhar esse trauma que eu tive. Então, o trauma do nascimento, o trauma dessa alma que vem de um outro espaço para viver aqui, né? O trauma dessa passagem do líquido para respiração, né? Ele estava lá na aguinha e de repente o pulmão tem que funcionar. Então, todos esses traumas do nascimento, eu gosto de usar o Star e o Walnut. O Walnut é o floral da nogueira, que trabalha a nossa proteção e a nossa individuação, e protege a gente das influências externas. Star e o Walnut, tipo bebê, pingo daqui 4 gotinhas na banheira, dá o banho no neném. Então, são essas as formas de uso, creme, loção, banho. Fale, Maria Ângela. Posso sugerir mais 2 formas? Pode, claro. Nos alimentos. Nos alimentos, verdade. E eu coloquei na tinta que eu pintei a minha casa. Sabe que eu usava no centro de saúde, quando a gente ia pintar
ao centro de saúde, aí eu e uma amiga, a gente doava os vidrinhos de floral e a gente pintava, principalmente nas salas de urgência, sabe? Onde a pessoa chegava em estado mais grave, a gente punha na tinta para impregnar aquela sala com aquela energia do floral. É verdade, obrigada, Mariângela. Eu corrigi o slide aí. Então, acho que é isso. Acho que acabou, né, Rosana? Vamos ver, peraí que Tem mais agarrou. algum? Acho que não. 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 E depois, como você falou, né, eu vou deixar gravado aqui, você manda a lista dos Da livros, né, bibliografia. da bibliografia, e aí eu coloco junto com o vídeo lá no canal. Tá bem, Vou gente? mandar já. Ó, eu Alguma... amei. Ai, faltou um monte de óleo, né, Mariângela? Tem a Rosa Rosa, do sistema Saint-Germain, que trabalha aquele amor incondicional. A Rosa Rosa é a rosa grande flora. Então, imagina a transformação que ela não faz na pessoa, né? Tem o Holly, que trabalha o amor incondicional. Tem o Rock Water, para ajudar na dureza dessa pedra que congelou ali, precisa quebrar e flexibilizar. Então, tem muito floral, né? Uma hora a gente junta o floral Muita dica. muita dica. Aí foi só para dar uma pincelada. Mas o bom disso é exatamente isso, é a pincelada. Porque a intenção do projeto é convidar as pessoas a enxergarem a possibilidade de utilizar esses recursos em casa. Uhum. Por isso que o projeto tem lá atrás, né, uma chamada para ser o melhor assistente do seu médico. Né? Assim como Márcia agora está aí entrosada com os cursos de floral. Ela já fez com a Mariângela, está fazendo com você. Né? Por quê? Porque ela viu o efeito dentro de casa, né, Márcia? Pode abrir aí e falar para a gente. Exatamente, sugestão, né, da Mariângela, de colocar nos alimentos, que aí ia atuar, né, em toda a família. E o efeito realmente é rápido. Muito bom. Adorei sua aula, Valéria. Que delícia te ouvir. Ai, obrigada. É que a gente fala com paixão, né, gente? Eu amo esse grupo. Adoro escutar vocês também. A gente fala com Pois coração. e é tão bom isso, a gente conseguir, vamos dizer assim, convidar as pessoas a essa proposta. Né? Às vezes a gente vê, eu tenho visto, no congresso, inclusive, tinha uma palestra sobre o marketing. Né? Marketing para você vender seu produto e tal. Até achei o cara, esse da palestra de ontem, até bastante interessante, porque ele simplesmente mostrou o que você pode fazer para atrair um público para você, para a cidade onde você está, né? E aí ele mostrou lá uma ferramenta do Google. Eu não guardei, não, tem que assistir a palestra de novo para poder entender. Mas, assim, o gostoso é você ver que mais e mais pessoas buscam exatamente para esse socorro em casa. Eu uso muito. Eu chego lá em Belo Horizonte, eu já tiro os florais, coloco assim em cima da pia, aí eu digo lá que é para eu não esquecer de beber. Entendeu? Vão tudo para dentro da panela. Sabe? E é assim, muito interessante, porque é como diz a Mariângela, rapa a panela, não fica nada na panela. Né? Então, é muito bom, sabe? Eu tenho usado assim, bastante dessa forma na cozinha, no filtro. Gente, eu acho que a resposta tem sido, pelo menos assim, a casa está muito mais harmônica com os florais. E a gente, às vezes, está passando por umas situações que a gente nem percebe. E aí, a hora que você começa a falar de uma essência, nossa, essa aqui pode me ajudar. Eu acabei de me ver na rosa canina aí. Eu arrumei um resfriamento que pode ser do lugar onde eu moro, né? Junto com outras questões.
onde eu fui procurar um professor meu outro dia, eu falei, estou precisando de alguém que me enxergue, porque eu não consigo me enxergar. E eu sei que, nesse momento, que vai me socorrer uma fitoterapia chinesa. Aí eu falei com ele, eu falei, eu te procurei porque eu realmente considero o melhor profissional nessa área, um cara que está há muito tempo. Aí ele virou para mim e falou assim, você não percebeu que o seu corpo está com o relógio biológico mudado? Você está yang à noite e yin de dia. Enquanto eu deveria estar yang durante o dia, o corpo está yin. E à noite, super yang. E aí ele já me ajudou, me orientou, e eu vi aqui na Rosa Canina que ela pode me ajudar, inclusive no que você falou aí de manhã cedo. Acorda e tomar uma rosa canina. Porque a rosa canina vai me ajudar vamos dizer assim, a tirar algumas coisinhas chatas do dia a dia nas quais eu ainda não posso mexer, sabe? Mas que eu sei que é preciso ter paciência com essas questões, enxergar de uma forma diferente, né? Amei. Muito bom. Rô, a hipomeia, Obrigada, Valéria. a hipomeia de Minas, ou a Morning Glory, que também é uma hipomeia, elas trabalham exatamente o nosso relógio biológico. Ah, ótimo. Então, Olha a hipomeia do Breno e eu vou ou a olhar a Morning Glory. hipomeia dele. Tá. Ela trabalha o relógio biológico, acordar, entrar no ritmo do acordar cedo. Em Patience também, em Patience, né? Ele ajuda o nosso ritmo interno. De repente, associar os dois. Ótimo. Hipomeia com Patience. E ótimo, vou dar uma olhada nos dois e fazer, porque realmente assim, isso me assustou. Eu comecei a engordar sem um motivo aparente. E aí foi onde ele me falou, isso aí está resultante exatamente da alteração do relógio biológico. Enquanto você deveria estar em atividade, o corpo não quer estar em atividade porque virou, porque o relógio biológico está alterado. Ótimo, vou pegar o hipomeia, vou dar uma olhada e vou por ele. Né? Muito obrigada, viu, Valéria? Eu que agradeço, viu? Agradeço imensamente a oportunidade que vocês me dão de estar aqui com vocês. Para mim é um presente compartilhar essa herança, né, esse legado aí do Dr. Bach e de tantos outros pesquisadores. Faço com todo o amor do coração. Para nós também é um presente. Viu? Obrigada, gente. Muito bom. Excelente, Valéria. Foi ótimo. Obrigada. Foi excelente mesmo. Gratidão. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, gente.